Olá, mês do médico, outubro, o sindicato em várias frentes acompanhando as questões dos médicos, negociação em Mossoró, em Macaíba, em São Gonçalo, Guamaré e também a questão dos planos de saúde. Nos interessa profundamente essa questão porque ela é responsável por entre um quarto e um terço da assistência no Brasil, dependendo da região. E em algumas capitais, quase 40% são usuários de planos de saúde e representam uma fonte importante de renda para os médicos. Já iniciamos, trouxemos aqui a doutora Cristiane para debater essa questão dos planos de saúde. É uma questão significativa do ponto de vista econômico para os médicos e envolve também o sistema cooperativista. A maior operadora de plano de saúde é uma cooperativa dos médicos. E nós também acompanhamos muito de perto essa questão do cooperativismo e a missão do sindicato, a defesa do cooperativismo. Estou aqui com o Renato. Tudo bom, Renato? Um abraço, meu querido. Tudo bom, doutor Geraldo? Renato é um especialista Olá, nessa pessoal. área de cooperativismo e ele vai aqui nesta conversa colocar algumas questões sobre os direitos dos cooperados, sobre a liberdade que o cooperado tem de ocupar espaços de trabalho na cooperativa, porque nós somos intransigentes na defesa do cooperativismo, dentro das regras legítimas. E também temos a responsabilidade de corrigir os rumos quando eles estão desvirtuados. Bom dia, meu amigo. Bom Faça dia, sua doutor Geraldo. introdução aí. Muito obrigado, doutor Geraldo. É uma honra estar aqui, né? Eu aceito com muita felicidade o convite de estar aqui perante vocês, perante o doutor Geraldo, para que a gente possa tratar sobre esse assunto. Realmente, cooperativismo tem sido uma matéria muito estudada, né, por todos nós que advogamos em defesa desse acesso dos médicos à cooperativa da Unimed. É uma ação que a gente começou em 2014 e a gente vem trabalhando até hoje com quase 240 médicos só no nosso escritório. No total, acho que são 280 de lá para cá, só no tribunal daqui, né? A gente tem ações no tribunal do Piauí, de Alagoas, de Minas, de Recife, de vários outros estados que eu estou tentando me lembrar aqui, mas são vários. Então, porque Paraná também, porque a gente vê realmente uma demanda muito grande desses médicos para entrar na cooperativa, né? A Unimed, a partir do momento que ela escolheu, foi em 1967 aqui, não foi? Lá em Santos, Foi lá, a daqui foi quando? A daqui tem em torno de 40 anos. A lá de Santos foi em 67. Eles resolveram formar uma cooperativa, por quê? Porque eles criaram um grupo para dividir produção, né? E as cooperativas surgiram com esse intuito. Em 1844, na Inglaterra, em Manchester, na Inglaterra, 28 tecelões ficaram sem emprego porque as fábricas começaram a se industrializar, começaram a se automatizar e os tecelões começaram a perder o emprego. Então, o que eles disseram? Vamos criar um grupo para a gente poder trabalhar. Ok, só que para ter esse grupo, tem que ter o direito de acesso. Porque não faz sentido você criar um grupo para que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho e outras fiquem de fora. Então, a gente tem a primeira legislação aqui no Brasil de 1932. E lá, já na primeira legislação, já existia esse direito de franco acesso. Hoje a gente tem a Lei 5764 de 1971, né, de 16 de dezembro de 71, que no artigo 4º, inciso 1º e artigo 29, prevê que o profissional que quiser entrar na cooperativa, ele tem direito a entrar, sem limite de número. Então, o que as Unimedes fazem é, não, a gente vai abrir processo seletivo. Com base em quê? Não, porque a gente fez um estudo de número máximo de médicos. Com base em quê? Qual é a justificativa técnica para dizer que a Unimed não tem aquela capacidade mais? Se você for me dizer que é por causa do mercado, então está errado. Você não pode fazer uma limitação para dizer assim, se eu colocar mais médicos, o grupo que está dentro vai perder mercado. Isso não é justificativa. Nunca pode ser. O que a gente tem como possível justificativa é uma questão técnica. Por exemplo,
uma impossibilidade administrativa, mas a Unimed nunca teve isso, nem nunca comprovou isso. Então, o que a gente tem hoje, doutor Geraldo, no tribunal daqui, é um posicionamento firmado de que a Unimed tem que deixar entrar, a não ser que comprove uma incapacidade técnica para ingresso. E as vitórias têm sido significativas nesse aspecto, né? A Unimed tem recorrido, mas a posição tem sido bem definida nessa direção. Está sendo bem definida. Agora mesmo a gente está tendo o reaquecimento dessa discussão, porque a gente está tendo a questão dos anestesiologistas, né, que estão precisando entrar, e eles tiveram uma necessidade repentina de entrar na cooperativa da Unimed por causa do encerramento, da rescisão do contrato da Copanest com a Unimed. A questão é que a Copanest prestava serviço para a Unimed com 304 anestesistas, e no último ano de contrato foram 121 mil procedimentos realizados pelos anestesistas cooperados para a Unimed, e 243 anestesistas atuaram nesse ano. Aí a Unimed fez um processo seletivo para 43 vagas, 26 entraram, 26 cooperados ficaram, né, se cooperativaram, e ela quer dizer que é suficiente, que não precisa de mais anestesistas. E tem uma característica também, a anestesia, além de tudo, a questão da sinistralidade, a anestesia é praticamente isenta, porque ela não gera o procedimento em si, não é? Ou seja, o intuito, na minha visão, da Unimed é restringir o acesso do paciente, não é? É a velha tática dos planos de saúde de restringir o acesso ao médico para dificultar o procedimento no paciente. Isso. E lucrarem com isso. Exatamente. Quanto menos médicos a Unimed tiver, qualquer plano, né? Quanto menos ela tiver e ela conseguir dar conta do mínimo que a ANS determina, porque a ANS fica em cima. E os pacientes não sabem disso. Quando teve esse problema, que houve uma defasagem muito grande de anestesistas para a produção, só 7 pacientes reclamaram na ANS. Era para ter sido 700, no mínimo. Então, sem essa fiscalização da ANS, ela ficou muito tranquila para ficar restringindo. Então, a gente tem hoje um hospital, são vários hospitais, mas só, por exemplo, o Rio Grande, são 10 salas de cirurgia mais uma de hemodinâmica. E 2 anestesistas de plantão no final de semana. É óbvio que existe uma demanda reprimida gigantesca. Nem os diretores do hospital aceitam isso. Então, assim, isso está sendo uma situação muito prejudicial para os pacientes, de fato. Eu acho que nós tivemos, assim, ao longo dessa, vamos chamar assim, dessa batalha, eu vi 3 importantes vitórias do cooperativismo legítimo, né? Sim. Sustentado. Primeiro, pela briga, entre aspas, dos anestesistas pelos seus direitos. Segundo, do envolvimento das entidades médicas, principalmente o sindicato em defesa do cooperativismo, não é? E da judicialização, não é? É importante a judicialização. Então, eu diria a você, primeiro, essa questão do acesso, eu acompanhei as vitórias, foi significativa, eu acho que essa está praticamente consolidada, não é? Está. A gente tem hoje 12 desembargadores no tribunal, e aí a Unimed chegou até a fazer notícia dizendo que o tribunal tinha mudado de posicionamento por causa de um desembargador, do desembargador Ibanez. Só que o desembargador Ibanez, ele vota em turma. Primeiro ele vota sozinho, que a gente chama de decisão monocrática, aí ele cancela a liminar. Aí quando vai para a turma, com a desembargadora Berenice e a desembargadora Lourdes, aí elas duas são a favor do médico. Então ele perde, ele fica vencido, né? Ele fica com voto minoritário. E aí o médico reativa a liminar. Na semana retrasada, a gente teve 9 liminares reativadas. Então, a gente ficou muito feliz. Então, todas as liminares que chegarem hoje no tribunal, mesmo que o juiz de primeiro grau não tenha concedido ou que o desembargador Ibanez tenha cassado, a gente vai conseguir a reativação dessas liminares e todos vão conseguir essas liminares. A gente ficou muito feliz com isso. A segunda questão que nós estamos encaminhando, e aí eu acho que é a grande notícia que nós temos para hoje, não é? Isso.
referente a uma atitude, eu confesso que me chocou profundamente pelo espírito anticooperativista da própria cooperativa. Exato. Verdadeiro absurdo. De proibir os cooperados de atuarem em determinados hospitais credenciados pela cooperativa, no caso pela Unimed. Essa parte aí é chocante para mim, né? Que defendo, que vivemos na luta, o sindicato que vive na defesa do cooperativismo e empresta toda a sua força na defesa do cooperativismo e da própria Unimed. Mas é um erro grosseiro da gestão. Então, houve casos que chegaram até o sindicato de anestesistas que fizeram 65 procedimentos em um hospital e a Unimed glosou todos. Então, vamos dar aos colegas, você me repassou ontem essas decisões últimas, muito importantes, determinando realmente a responsabilidade da Unimed de deixar abertos os hospitais para que os cooperados atuem. Só para vocês entenderem o absurdo da situação. Você tem uma empresa com vários sócios e você presta serviço, né? Você faz é uma empresa de prestação de serviço. E aí os seus sócios dizem assim para você, olha, a gente vai fazer um contrato para terceirizar o seu trabalho. E você, que é sócio, não vai mais poder trabalhar. E você não tem acesso a esse contrato. É o que a Unimed está fazendo. Ela está dizendo, olha, nós contratamos uma empresa de prestação de serviço de anestesia, ninguém pode ver o contrato porque é sigiloso, e você, que é cooperado, não pode trabalhar no hospital, que a gente fechou o contrato. Mas eu sou cooperado, eu tenho direito a acesso a trabalhar em todos os lugares. Não, eu sou sócio da empresa. Eu paguei R$120 mil para entrar na empresa. Eu pago taxa de produção, eu coopero, eu ajudo a empresa com o prorata. Então eu tenho que ter acesso ao trabalho. Não é para isso que serve uma cooperativa? Perfeito. Então é absurda essa situação. E aí a Unimed chega para o médico e diz, não, você não vai trabalhar, você só pode trabalhar onde não houver contrato. Então, para os nossos clientes que a gente judicializou e estão passando por essa situação, a gente está levando isso para todos os processos, para todos os juízes, e nós tivemos nessa semana algumas decisões favoráveis e esperamos ter outras, onde o juiz reconhece que isso é ilegal, isso é antidemocrático, isso fere o princípio do cooperativismo de acesso ao trabalho, e é óbvio que a Unimed não pode fazer isso. Então, ele determinou uma multa de 5 mil por dia, caso a Unimed continue com essa atitude, limitada a R$300 mil por médico. E isso pode se agravar caso a atitude permaneça. Então a gente fica muito feliz, porque é o reconhecimento do judiciário de que essa atitude não deve continuar. O que a gente espera, doutor Geraldo, é que a situação nesse caso se acomode e que pessoas da Unimed tenham a sensatez de entender que esses contratos não podem ser mantidos a ferro e fogo simplesmente porque um grupo pequeno quer que isso se mantenha. A notícia que a gente tem é que alguns contratos agora em dezembro já vão se encerrar o primeiro ano, né? Então a Unimed tem a opção de fazer a rescisão, a não renovação, mas nos próprios contratos não existe previsão de multa. Então, se a Unimed quiser já rescindir, ela já pode fazer isso. Então eu não vejo motivo nenhum para a continuidade desse tipo de comportamento. Tivemos também, Renato, eu achei fantástico, uma decisão judicial diante de um hospital, não é? O hospital, especificamente o Hospital São Lucas, de ter anestesistas de plantão. Porque estava havendo um joguinho, não é? Da Unimed que tinha colocado lá à disposição não sei quantos anestesistas para um quantitativo maior de salas, não é? E me parece que uma pessoa do judiciário foi lá ser atendida e enfrentou essa dificuldade. Enfrenta mesmo. Então, houve a decisão judicial de que o hospital tem que ter o plantonista. Então, perdeu o sentido do plantonista que a Unimed estava colocando lá. Então, a Unimed, ou a gestão atual da Unimed, começa a jogar dinheiro fora, não é verdade? Com esses contratos que foram muito mal feitos. Não é? Não são públicos. E não são públicos, exatamente. Então, foi outra decisão que eu achei assim, muito importante. Por quê? Porque esse sistema sempre ele foi montado através do trabalho, vamos dizer, autônomo, do compromisso do médico com o cirurgião, com o paciente, com o hospital, não é? E de repente aparece esse componente novo da Unimed de jogar lá dentro uma exclusividade, não é?
para algumas pessoas. E essa decisão judicial do próprio hospital ter plantonista, né, abrir de novo o mercado, inclusive, como é que agora vai ficar um plantonista da Unimed que é contratado pela Unimed, o hospital tem outro que pode ser da própria Unimed, você veja que tumulto foi criado. Então, foi outra vitória muito importante. E eu queria que você comentasse outra coisa também. Essa é muito importante. Nós tivemos notícias aqui no sindicato de que uma das empresas chegou para o hospital São Lucas e disse que trabalhava de graça no plantão. Quando me disseram isso, eu digo, isso se chama trabalho escravo. Se o hospital fizer isso, ele pode ter certeza que o sindicato dos médicos vai lá e denunciar o hospital como trabalho escravo. Porque existe alguma lei que diga e que permita você trabalhar de graça? Não existe, isso se chama trabalho escravo. Então, já teve uma denúncia de uma médica dessas empresas contratadas pela Unimed no Ministério do Trabalho, alegando... vínculo. Ela está alegando exploração do trabalho dela. Dizendo que ela não tem direito a descanso, né? Que está sendo explorada, que não está recebendo corretamente. Enquanto isso, os sócios das empresas ganham prolabore, não pagam prorata, né? Olha que absurdo, você tem um cooperado que firma um contrato com a cooperativa, ele presta serviço ganhando prolabore sem pagar prorata. É um absurdo. É um absurdo. E essa questão que você colocou aí também é de fundamental importância, não é? Ou seja, a contratação destas empresas, chamadas empresas de participação societária, elas guardam muitas características de relação trabalhista. Isso. Não é? Então, o que acontece? A Receita Federal está investigando, o Ministério do Trabalho está investigando, porque o trabalho autônomo é uma coisa, mas o trabalho com chefia, o trabalho com horários, com plantões delimitados, tudo numa empresa supostamente de participação societária, na verdade, a mim me parece, como sindicato, de natureza fraudulenta. É verdade, é verdade. Então, assim, o que nós queremos deixar bem claro aqui, nessa nossa conversa, e agradecendo desde já nesse sábado a sua presença aqui, é que nosso compromisso é com a defesa do cooperativismo, o cooperativismo autêntico, não é? Temos acompanhado, temos os advogados do sindicato, temos acompanhado o trabalho de Renato, muito intenso, não é? E gostaríamos de deixar claro aqui essas vitórias que foram obtidas no consenso geral do que é o cooperativismo, ou seja, livre acesso, não é isso? Ao mercado. Democracia das decisões. Democracia das decisões. Publicidade dos contratos. Publicidade dos contratos. O direito a receber o que foi feito, não é? Isso. O livre acesso aos hospitais que está sendo proibido. Então, temos tido muitas vitórias neste mês de outubro. São vitórias importantes para os médicos. Para dizer o seguinte, nós sabemos que a categoria médica tem sido atacada em várias frentes, né? Dificuldades de planos de cargos e carreiras, dificuldades de piso salarial, dificuldades com o ato médico, né? Dificuldades com os planos de saúde, renovação de tabela, negociação que deveria ser anual, nós não temos. Agora, essas dificuldades no próprio movimento cooperativista, que é uma das almas do movimento médico, mas o que eu posso dizer é o seguinte, as entidades estão muito vivas, muito atuantes na defesa do médico. Esse é um compromisso renovado nesse mês de outubro e nós fazemos questão dessa conversa aqui muito amena, muito orientadora, muito instrutiva com o Renato, para dizer que o cooperativismo tem o nosso olhar para que ele seja autêntico e continue a ser essa grande máquina, não é, de disponibilização de mercado para o médico, mas dentro das regras, não é, de benefícios para os cooperados, dentro das regras de uma medicina saudável e de uma remuneração justa. Doutor Geraldo, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. A minha atitude, a minha atuação como advogado sempre foi a favor da medicina, a favor dos médicos. A gente também trabalha muito com defesa médica. Nunca acusei um médico de erro médico. Só defendo o médico. Então, quando a gente tem essa atuação contra a Unimed, a gente não é contra a Unimed. Nós não queremos atrito com ninguém da Unimed. Claro. Não queremos prejudicar ninguém.
A gente está em defesa do médico, assim como o sindicato. O sindicato tem feito um trabalho fantástico com relação a isso. E está sendo uma parceria maravilhosa, nesse sentido do médico, sempre a favor do médico. Isso. Né? E a Unimed precisa se conscientizar que o fato dela ser uma cooperativa dá a ela muitas vantagens com relação aos outros planos de saúde. Ela sendo cooperativa, ela não paga imposto de renda. É o único plano de saúde que não paga imposto de renda. São os médicos que pagam. É o único plano de saúde que não paga ISS. São os médicos que pagam. É o único plano de saúde que não vai à falência. Os médicos pagam pro rata. Pois é. Então, ela tem que entender que todos esses bônus têm que ser acompanhados do ônus. E qual é o ônus de ser uma cooperativa? Deixar os médicos entrarem. Abrir o mercado. Ter uma função social de acesso ao trabalho, que é o que os médicos precisam. Muitos dos médicos hoje que defendem a Unimed contra essa questão dos anestesistas são médicos que judicializaram para entrar na Unimed, clientes meus. Então, é preciso que eles se conscientizem que, do mesmo jeito que eles buscaram por esse direito, eles devem também permitir o direito de todos os médicos que querem entrar, de forma democrática, de forma transparente, de forma justa. Então, eu quero reafirmar isso. A gente não é contra a Unimed, a gente é a favor dos médicos. E se a Unimed mudar a postura dela, a gente vai apoiar e vai ser parceiro no que for preciso. Perfeito. Agradeço aí a Renato, a disposição dele de vir para esse bate-papo aqui. Agradeço aí aos que têm participado dessa luta e, repetindo, é uma vitória do cooperativismo. Isso. E não é uma vitória contra a Unimed, é uma vitória para a Unimed. Isso. Porque o cooperativismo é um dos tripés básicos que sustentam o trabalho médico. Nós temos o trabalho assalariado, nós temos o cooperativismo, temos o trabalho autônomo junto aos outros planos de saúde, mas o cooperativismo para nós sempre foi um exemplo em termos de exigência de qualidade de trabalho, em termos de remuneração, que balizaram a luta médica junto aos planos de saúde. Porque nós precisávamos de uma cooperativa que fosse orientadora das regras de mercado que nós queríamos que fosse aplicada também pelos planos de saúde. Então, eu acho que foi muito agradável essa conversa. Mais uma vez, agradeço, Renato, a você, querido. Estou à disposição. Okay. Se precisar, mas a gente está à disposição para atender no que for possível. E um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos.